Olá, vamos a mais um exemplo de aplicação da programação linear em sistemas de recursos hídricos. Dessa vez, vamos ver um exemplo onde as variáveis do problema são do tipo binária, ou seja, são variáveis que podem assumir valores 0 ou 1, apenas esses dois valores. Então, vamos ver uma aplicação que é um arranjo de um sistema de abastecimento de água que precisa ser construído para atender a um determinado número de consumidores. Então, um sistema de abastecimento de água tem que atender a 4 novos consumidores de água. Isso pode ser uma indústria, pode ser podem ser irrigantes de uma área de irrigação, pode ser bairros de uma cidade, enfim, 4 consumidores. O sistema ele possui 3 fontes possíveis para abastecer esses 4 novos consumidores. Vamos chamar essas fontes aqui de A, B e C. É onde você vai construir uma captação, né, e a água, então, vai ser retirada, captada dessa fonte e conduzida até os 4 usuários. Os custos dos sistemas de captação para essas fontes, A, B e C, são, respectivamente, 14 milhões e 200, 8 milhões e 500 e 17 milhões e 100 mil. E, então, é o custo para construir a captação, né, o sistema de bombeamento que vai retirar a água da fonte, que pode ser um rio, pode ser um reservatório, vai retirar a água dessa fonte para ser bombeada, ser conduzida para os consumidores. Então, é só ali a captação junto à fonte. Bem, podem ser construídas apenas uma, 2 ou as 3 fontes podem ser construídas para atender esses consumidores. Ligando a fonte aos consumidores, a gente precisa de um sistema de tubulações, de tubulação, né, que tem que ser construído. Então, a gente tem que ter ao menos uma das fontes, né, tem que estar ligado a um determinado consumidor. Então, a gente tem 4 consumidores e para cada um deles tem que ter pelo menos uma das fontes tem que estar ligada nele, ou seja, tem que ter uma tubulação ligando cada um dos consumidores até uma determinada fonte, né? E nós podemos ter, nesse caso também, uma fonte atendendo a mais de um consumidor. Inclusive, pode ser uma única fonte atendendo os 4 consumidores. Bem, nós temos ainda esses dados aqui. Para cada fonte, nós temos aqui as fontes, são as linhas, as fontes, e nós temos os consumidores aqui, que são as colunas. Então, a tubulação, o custo da tubulação, que liga a fonte A até o consumidor 1, é de 2 milhões e 200 mil. A tubulação que liga a fonte A até o consumidor 2, 8 milhões e 300 mil, né? E assim por diante. Então, a primeira linha aqui é o custo das tubulações, ligando a fonte A até cada um dos 4 consumidores. Depois, nós temos os custos para ligar a fonte B até os 4 consumidores e a fonte C, né, os custos de tubulação para ligar a fonte C até os 4 consumidores. Cada um dos consumidores tem uma demanda, está representada aqui nessa última linha, que são os valores de demanda em metros cúbicos por dia de água, quanto que eles têm de demanda. E aqui nós temos a capacidade de abastecimento, nessa última coluna, a capacidade de abastecimento de cada uma das fontes. Então, da fonte A, a gente pode retirar no máximo 340 mil metros cúbicos dia, da fonte B 235, da fonte C 480 mil metros cúbicos por dia, né? Então, essa
Esse volume de água que pode ser retirado vai servir para atender às demandas que estão aqui na última linha. Em relação aos custos aqui, a gente pode perceber que, de maneira geral, os custos da tubulação de B para os consumidores são os maiores custos, estão aqui nas tubulações que vêm da fonte B. Os menores são da fonte C, são os menores custos, e a fonte A tem custos intermediários aqui em termos de tubulação comparado com as fontes B e C. Então, o que se pede é utilizar na programação linear, então, para determinar quais fontes de suprimento e quais as linhas de tubulação devem ser construídas para atender, então, a esses 4 consumidores. Então, vamos ver como a gente faz isso utilizando o Excel da Microsoft. Aqui no Excel, já tenho o problema montado aqui no Excel. Então, nós primeiro, então, definimos quais são as nossas variáveis, lembrando que todas essas variáveis aqui, elas vão ser 0 ou 1, nesse caso, né? O valor 1 é se a fonte ou a tubulação for construída. Se ela não for construída, o valor vai ser 0. Então, nós temos aqui as variáveis A, B e C, que representam as fontes. Então, é a captação, né, junto à fonte, sistema de bombeamento. Então, eu estou colocando aqui, os valores estão todos 1, significa que vai ser construído, né? Então, vai ser 0 ou vai ser 1. Nós temos aqui as tubulações, as outras variáveis são as tubulações. Então, nós temos A1, A2, 3 e 4, são as tubulações que ligam a fonte A até cada um dos consumidores. Então, A1 liga a fonte A ao consumidor 1, A2 a fonte A ao consumidor 2 e assim por diante. E depois nós temos as tubulações que ligam a fonte B até cada um dos 4 consumidores e, finalmente, as variáveis que representam a tubulação da fonte C até os 4 consumidores. Então, essas tubulações podem ou não serem construídas. Então, essas são as variáveis. Qual que é a nossa função objetivo nesse problema? A gente quer construir esse sistema para abastecer os 4 consumidores, mas com o menor custo possível. O objetivo é construir com o mínimo custo o sistema. Então, qual que é o mínimo custo total desse sistema? O custo total é o custo de construção das captações A, B e C, mais o custo das tubulações, do sistema de tubulação. Então, em princípio, nós partimos do princípio que todas as captações e todas as tubulações serão construídas. Então, se todas forem construídas, nós temos o custo total, é esse daqui. Nós temos o custo das captações, custo da captação A, 14,2 milhões, custo da captação B, 8,5 milhões, da captação C, 17,1 milhões. Então, esse é o custo das tubulações, das captações, mais o custo das tubulações, A1, A2, A3, A4, até C4. Então, esses custos que estão aqui, 2,2 vezes A1 é o custo da tubulação da fonte A até o consumidor 1, que é 2,2 milhões. O A2 é da fonte A até o consumidor 2, 8,3 milhões. E assim por diante. Então, são esses custos que estão aqui nessa tabela, então vão compor o custo total. E aqui nós temos a célula que representa, que é o cálculo dessa equação. Então, essa equação, então, os valores linkados às variáveis do problema que estão aqui nas células em amarelo. Se todas forem construídas, então, o total aqui vai ser de 99 milhões esse custo total.
Muito bem. Então, essa é a função objetivo. Agora, as restrições do problema. Restrições do problema. Bem, primeiro, cada um dos consumidores deve estar conectado a pelo menos uma fonte, né? Então, pode ser que aconteça assim, de um consumidor que tem uma demanda muito alta, ele tem que ser atendido por mais de uma fonte, né? Então, mas ele tem que estar conectado a pelo menos uma fonte, ele não pode ficar sem uma conexão de uma fonte. Então, o consumidor 1, quais são as possíveis tubulações que vão atender esse consumidor 1? É a tubulação A1, que liga ele até a fonte A, pode ser também a tubulação B1, que liga o consumidor 1 até a fonte B, e C1, que é a tubulação que liga a fonte C até o consumidor 1. Então, essa soma aqui, A1 mais B1 mais C1, isso aqui tem que ser maior ou igual a 1. Né? Porque tem que, pelo menos, uma das tubulações, A1, B1 ou C1, ela tem que ser igual a 1. Né? Ela tem que ser construída. Então, essa soma tem que ser maior ou igual a 1. Posso construir, o consumidor 1 pode ser atendido por 3 tubulações, mas tem que ser pelo menos uma. Então, aqui é essa equação, e aqui a gente tem a soma A1 mais B1 mais C1, né? A célula que representa essa soma está ligada aqui às variáveis do problema. A mesma coisa vale para os consumidores 2, 3 e 4. Então, A2 mais B2 mais C2 tem que ser maior ou igual a 1, A3, B3, C3 e A4 mais B4 mais C4 também tem que ser maior ou igual a 1. Então, cada um dos consumidores, com isso a gente garante que cada um deles vai ter pelo menos uma tubulação ligando ele até uma determinada fonte. Uma restrição não pode, um outro conjunto de restrições é que não se pode construir uma tubulação sem construir a respectiva captação. Não pode você construir a tubulação ligando um consumidor até uma determinada fonte e a captação nessa fonte ela não ser construída. Então, isso não faz sentido. Então, a gente pode garantir isso por essas equações aqui. Então, para explicar essa equação aqui, a gente pode considerar o seguinte: não se pode construir uma tubulação sem construir a respectiva tubulação. Se eu fizer a seguinte conta, se eu fizer A1, melhor, A menos A1, se eu fizer essa conta aqui, A menos A1, bem, se o A, que é a fonte, ela for construída, então a gente vai ter, aqui a gente vai ter 1 menos o A1, ele tem que ser também construído, então vai ser 1 menos 1, isso vai dar 0. Né? Se, por outro lado, o A, se o A ele for construído, o A pode ser construído e a tubulação pode não ser construída, a tubulação A1. Tá? Esse é um outro problema, mas pode ser que tenha uma outra tubulação que ligue, por exemplo, pode ter um A2 ligando a fonte A. Essa é uma possibilidade que pode acontecer. Pode ter a fonte A sendo construída e o consumidor e a tubulação que liga ela até o consumidor 1 não ser construída. Essa é uma possibilidade. Eu posso ter, outra possibilidade é a fonte A não ser construída, ou seja, ser 0, e a tubulação não ser construída, então vai dar 0. Outra possibilidade é a fonte A a captação A não ser construída e a captação e a tubulação A1 ser construída, ou seja, ela ser igual a 1. Nesse caso, a gente vai ter um valor menos 1. Né? Isso é algo que não pode acontecer. Né? Você não construir a captação e construir a tubulação. Isso não faz sentido. Então, se você vai construir a tubulação, ou seja, se A1, A2, A3, A4,
Se eles são valores, vão ser construídos, tem valor 1, então o A ele tem que ser construído também. Então aqui tem que ser 1. Se A1 for 1, o A também tem que ser 1. Então vale a mesma coisa para A menos A2, A menos A3, A menos A4. E a gente pode resumir isso por essa equação aqui, né? Então a gente pode fazer 4 vezes a captação A, menos A1, menos A2, menos A3, menos A4, isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, se o A for igual a 1, vamos ter aqui o valor 4, e aí qualquer uma das tubulações aqui podem ser construídas, ou seja, a gente pode ter pelo menos uma delas aqui ser igual a 1, então vai ficar 4 menos 1 vai dar 3. Se duas forem construídas, vai ficar 4 menos 2, vai dar 2. Se 3 forem construídas, vai dar 4, menos 3 dá 1. Se as 4 forem construídas, as 4 tubulações, então vai ficar 4 menos 4, que vai dar 0. Né? Então, essa soma aqui, 4A menos A1 menos A2 menos A3 menos A4, isso tem que ser maior ou igual a 0. Dessa forma, nós garantimos que se uma das tubulações for construída, ligando a fonte A até um determinado consumidor, então a fonte A também tem que ser construída. Por quê? Se a fonte A aqui, se o valor de A for 0, né, então você não tem a captação. Não poderia, então, ter nenhuma tubulação ligada nela. Né? Então, se for 0 aqui, se um desses valores for igual a 1, então 0 vai ficar 0 menos 1. Então, vai dar negativo. Então, isso não pode acontecer. A ser 0 e uma desses valores aqui ser 1. Então, com isso, a gente garante que isso vai ser respeitado. Então, isso vale para a fonte A, para a fonte B e para a fonte C. Outra restrição, aqui é o contrário dessa segundo conjunto de restrições, né, é que você não pode construir a captação sem construir ao menos uma tubulação, né, ligando essa captação. Né. A primeira era não construir a tubulação sem a captação, agora é não construir a captação sem uma tubulação. Essa equação é a mesma equação de cima, o somatório é 4A menos A1 menos A2 menos A3 menos A4. Essa soma ela tem que ser maior ou igual a 0, que é o conjunto aqui de cima, mas ela não pode ser também igual a 4, esse somatório. Porque o que acontece para que esse somatório aqui seja igual a 4? A gente vai ter a variável A sendo igual a 1, ou seja, a captação A foi construída, e A1, A2, A3 e A4 são iguais a 0, ou seja, nenhuma das tubulações que ligam a fonte A a um determinado consumidor foi construída, ou seja, construiu-se uma captação, mas não construiu a tubulação, nenhuma delas. Então, fica 4 menos 0, né? Então vai dar 4. Então, isso não pode acontecer, construir a captação e não ter nenhuma tubulação. Então, essa soma aqui ela tem que ser menor do que 4. A mesma coisa vale para a fonte B e para a fonte C. E, por último, o último conjunto de restrições é que o somatório das demandas em cada fonte não pode exceder a sua capacidade. Né? Então, aquilo que vai ser retirado de água de cada fonte não pode exceder a capacidade. Então, vamos ver para a fonte A. Então, nós temos aqui
nós temos a demanda de cada consumidor e nós temos na última coluna aqui a capacidade, né, de cada uma das fontes. Então, a fonte A, o máximo que ela pode fornecer é 340 mil metros cúbicos. Então, a gente vai ter aqui nessa primeira equação, a fonte A ela pode atender cada um dos consumidores, 1, 2, 3 e 4. Se ela atender cada um dos 4, significa eu construir a tubulação que liga ela até, que liga essa fonte até cada um dos 4 consumidores, ou seja, então, e aí a gente vai ter a demanda de cada um desses 4 consumidores sendo atendido pela fonte A. Então, fica 135 vezes A1, mais 98 vezes A2, mais 64 vezes A3, mais 192 vezes A4. Então, a água sendo, a demanda sendo atendida, né, pela fonte A, né, por essas 4 tubulações. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 340, que é a capacidade da fonte A. O mesmo vale para a fonte B, que tem uma capacidade de 235 mil metros cúbicos, né? Então, a demanda, o somatório das demandas, se ela atender os 4 consumidores, né, isso não pode passar, não tem que ser menor ou igual a 235. Então, ela não vai conseguir atender os 4, porque isso aqui, essa soma, se as 4 tubulações forem construídas, ela não vai conseguir atender essa fonte, porque é o máximo que ela consegue é 235. Então, e o mesmo vale para a fonte C, que tem uma capacidade de 480. Então, esse somatório aqui, ele tem que obedecer, essas células aqui estão fazendo esse somatório, então tem que obedecer a esses limites. Nas restrições de cima, faltou mencionar que, então, aqui a gente tem as equações para o somatório. 4A1 menos 4A menos A1 menos A2 menos A3 menos A4. Então, essas são as restrições do problema e nós podemos agora, então, utilizar o solver para resolver. Então, no solver, nós temos a função objetivo é o custo total, essa célula, eu quero minimizar o custo total. Células variáveis são essas. Restrições do problema. Nós temos aqui as restrições. Nós podemos marcar todas essas células aqui, todas elas têm que ser maior ou igual a 1. Então, marquei todas elas, maior ou igual a 1. Vou adicionar. Esse outro conjunto de restrições tem que ser maior ou igual a 0. Então, vou marcar todas. Maior ou igual a 0. Adicionar. E esse outro conjunto também, isso aqui tem que ser, nós não temos menor que, nós temos menor ou igual, aí eu tenho que colocar aqui, ao invés de menor que 4, eu vou colocar menor ou igual a 3. Adicionar. E agora aqui embaixo nós temos que adicionar uma por uma. Então, as últimas aqui, que é o somatório das demandas. Então, essa restrição aqui tem que ser menor ou igual a 340. A segunda aqui tem que ser menor a 235. E essa terceira tem que ser menor ou igual a 480. Adicionar. Colocamos todas as restrições principais. Agora falta um detalhe nesse caso aqui. As variáveis do problema, elas têm que ser 0 ou 1. Eu tenho que garantir que a gente vai ter somente esses valores. Então, eu vou marcar todas as variáveis e vou marcar aqui. Aqui no Excel nós temos aqui a opção inteiro, quando você quer que as variáveis sejam inteiras, e temos a opção binária aqui. Então, para o nosso caso aqui, é binário. Então, marquei binário, ele já colocou a restrição aqui binário, então isso vai fazer com que os valores das variáveis sejam 0 ou 1. Então, ok, coloquei todas as restrições, as variáveis têm que ser maior ou igual a 0, né? Vai ser 0 ou 1, e a gente vai usar o simplex para resolver. Resolver, o solver encontrou uma solução, ok. Então, nós temos aqui os valores
das variáveis. Então, vamos ver a fonte, as fontes que foram construídas, a fonte B e a fonte C foram as fontes construídas, e as tubulações foi construída a tubulação B2, a tubulação C1, a tubulação C3 e a tubulação C4. Ou seja, duas fontes foram construídas e a fonte B atende apenas um dos consumidores, e a fonte C1, C3, a fonte C atende o consumidor 1, consumidor 3 e o consumidor 4. A fonte B atende apenas o consumidor 2. Se nós olharmos essa tabela para analisarmos os resultados, nós vamos ver que a fonte C é a que apresenta o menor custo para atender o consumidor 1, para atender o consumidor 3 e para atender o consumidor 4. Ela tem os menores custos para esses consumidores e também para o consumidor 2. A gente vê aqui que o custo é o menor entre as demais. Bem, por isso, ela foi, então, selecionada para atender os consumidores 1, 3 e 4. Então, a capacidade dela é de 480 mil metros cúbicos, isso é suficiente para atender esses 3 consumidores, né? Mas não é suficiente para atender o consumidor 2. Né? E aí, para atender o consumidor 2, foi selecionado a fonte B, né, que tem, entre as 3 aqui, que tem o segundo maior valor, o segundo menor valor de custo de tubulação. Então, a fonte B foi escolhida para atender o consumidor 2, ela tem capacidade para isso. Então, ficou dessa forma, né? Fonte C atendendo 3 consumidores e a fonte B atendendo apenas o consumidor 2. Então, esse é um exemplo de como usar o Excel para um problema onde as variáveis são binárias. Não precisa necessariamente ser todas as variáveis serem binárias, né? Nesse caso, eram todas binárias, né? Mas é uma forma de resolver. A gente vê que, muitas vezes, assim como acontece em muitos problemas, uma das dificuldades é você definir as equações corretamente, né? Nem sempre é claro como que tem que ser as restrições, as equações, né? E então, muitas vezes, a gente tem que fazer por tentativas e erros até acertar essas equações.